Crônica é a transcrição para a página do jornal da conversa de bar. O cinema tem esse poder. Conto é como olhar no buraco da fechadura. Artes cênicas e um trabalho social está ainda em conflito. O sorriso distingue o homem de Deus. O jornalismo cultural é a mãe do jornalismo. As melhores ideias são o que a gente esquece. Ei! Olá, infelizmente o nosso jogo de ideias de hoje já começa com um problema muito sério. Ele vai ser com certeza um programa muito curto. Acho que nós não vamos conseguir falar nem 5% de tudo que o nosso tema de hoje nos possibilita. Tanto pela figura que nós vamos entrevistar, quanto pela obra que em si essa figura conseguiu construir. Hoje no Jogo de Ideias você vai conhecer a mais importante biblioteca privada do Brasil, que passa a ser agora uma biblioteca pública também, a Biblioteca de José e Gita Mindlin. O destino dos livros é imprevisível. Eu sou um séptico que acredita em catequese, né? Em matéria de livros, a gente tem um acaso, né? E às vezes a gente sabe o que a gente procura. Às vezes encontra uma coisa que desperta um interesse grande. Nos deu prazer, a Gita e a mim, a vida inteira, a procura de livros, o encontro de obras assim. Daria histórias sem fim. José, hoje essa biblioteca, ela, com a doação, ela passa a ser um patrimônio público, mas ela começou com um livrinho apenas, né? Com uma vontade, com um desejo, né? Como foi o início da construção, a gente pode chamar, dessa sua biblioteca? Bom, eu tive a sorte de crescer num ambiente cultural. Em casa havia uma biblioteca de boa literatura, meus pais liam, meus irmãos mais velhos liam, então, automaticamente, eu comecei a ler de 6 para 7 anos, e lia, mamãe lia em voz alta para mim, depois eu passei a ler em voz alta para ela, mas e além disso, eu tinha uma ligação muito estreita com o meu irmão mais velho, Henrique Mindlin, o arquiteto da primeira geração de arquitetos modernos, e eu o acompanhava em tudo, de modo que acabou acontecendo que os livros que ele lia aos 16 anos, eu lia aos 12. E aí, aos 13 anos, eu comecei a frequentar os sebos. Já aos 13 anos? Aos 13 anos. E o seu interesse, pelo visto, era um interesse genérico, assim, você era genérico. Literatura, história, artes? Agora foi crescendo, foi se desenvolvendo. As coisas marcantes que assinalam as vertentes da biblioteca de livros raros, de literatura e de brasiliana, surgiram entre os 12 e os 13 anos. Eu li aos 12 anos
as obras de Alexandre Herculano, que me fascinaram, e eu acho que aquilo marcou o meu interesse por literatura, em que eu deixei de ler os livros infantis. Li algumas coisas que, olhando retrospectivamente, me surpreendem até. Livros lidos por meu irmão e por mim, uma história geral das religiões, de Salomão Reinach, que era um sábio muito em voga na época, e a história geral da arte, também pelo Reinach. Eu li os 2 livros. E também, aos 13 anos, eu recebi de presente de aniversário uma história do Brasil de Frei Vicente do Salvador, numa edição comercial simples da Melhoramentos, mas que eu li também com grande interesse e que detonou o meu interesse por Brasiliana. O único livro que eu consegui sobre Brasil, da Livraria Francisco Alves do Rio, foi a edição brasileira da História do Brasil de Robert Southey, um inglês que publicou em 1810 a 17, em 3 volumes, uma história do Brasil que até hoje é clássica. Eu consegui a tradução brasileira, publicada em 6 volumes em 1862, de que meus pais me fizeram presente. Foi o primeiro livro já raro da Brasiliana. Evidentemente, eu acho que boa parte da sua biblioteca, mesmo da Brasiliana, foi adquirida fora do país. Não, mas né? Eu viajava poucas vezes de puro turismo, porque não tinha grande folga naquela época, nem hoje, aliás, mas naquela época era mais agudo o problema, mas com a fundação da Metal Leve, eu tinha de ir aos Estados Unidos, à Alemanha, com certa frequência, e em toda viagem ao exterior, eu sempre reservei 2 ou 3 dias para percorrer antiquários e fazer turismo, conhecer as cidades e tudo. A Metal Leve, só explicando, o José Mindlin, com outros sócios também. Eu fui um dos fundadores da Metal Leve, foi uma indústria importante no Brasil, com peças para a indústria automobilística, produção de aviões, né? Foi criada em que ano? A Metal Foi criada em 50. Foi criada exatamente em 50. Exatamente, né? em 50. Depois virou uma grande indústria, teve 7 mil funcionários. Começou uma coisa pequena, com 50 funcionários, para fazer 220 mil pistões por ano. Chegamos a fazer 1 milhão por mês. Você é especialista em pistão também? Especialista é um modo de dizer. Eu cuidava da parte de administração, não da parte técnica, de modo que eu brincava com meus filhos, dizendo que um bom epitáfio para mim seria: fabricou pistões durante boa parte de sua vida sem saber do que se tratava. Mas umas noções eu tenho. Naturalmente, isso é um exagero. José, mas vamos voltar aos livros? Vamos, José, voltando aos livros, e a esse período também, aí, a partir dos anos 50, você passou até antes também, com a questão da literatura, você passou a ter um relacionamento muito grande com os próprios escritores brasileiros, né? Isso mais tarde. Mais tarde. Mas você... Fui amigo do Drummond, que foi uma amizade importante na minha vida